E mais uma vez aqui, nosso podcast Energia Solar na Amazônia, o melhor da região norte do país. E eu já queria de antemão desejar uma ótima Páscoa a todos, uma boa reunião em família e que a gente entenda cada dia mais e melhor o sentido disso tudo. Hoje o nosso podcast Energia Solar na Amazônia vai ser exclusivo para responder a pergunta dos nossos seguidores, colaboradores, amigos, telespectadores. E vai ser uma honra poder estar tirando essas dúvidas de todos vocês para que haja um melhor entendimento com relação a essa tecnologia que vem revolucionando o mundo. E eu estou recebendo aqui no estúdio a Karina, jornalista Karina, de mão cheia, que está aqui nos dando esse apoio hoje, para que a gente possa ter esse bate-bola bem dinâmico, né? E mais explicativo de uma linguagem que a população entenda, né? E não fique dúvidas. E como é que tá, Karina? Exatamente, a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu já estava dando uma olhada aqui, né, nas perguntas que vocês mandaram. E continuem mandando perguntas, por favor. Eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas em relação, porque é um assunto novo, novo entre aspas, né? Mas assim, as pessoas estão se conscientizando mais em relação ao meio ambiente, em relação ao próprio custo, né, mensal, porque energia tem um custo mensal muito alto, né? Exatamente, a gente já vem falando sobre isso aqui há bastante tempo, né? Que a energia ela é um fator impeditivo do planejamento familiar ou do planejamento empresarial de uma grande empresa. Desde o pequeno, que tem uma conta ali de 200, 300, 400, 500 reais, até indústrias gigantescas que têm contas de alguns milhares de reais. Então, isso pode ser um fator impeditivo para tudo, né? Principalmente pela parte de você ter uma despesa que ela não é fixa. Muita gente pensa que despesa fixa é energia. Energia não é despesa fixa. Energia é despesa variável. Você não consegue se programar sem saber quanto você vai pagar de energia. Um mês a energia está de um preço, sai uma lei nova ali, o preço da energia sobe, o preço... Bandeira vermelha, bandeira Exato, amarela. ninguém chega na casa da gente perguntando se pode aumentar o preço da energia, né? Ninguém pede permissão. Então, é um fator impeditivo, é uma conta que se você não tiver o controle, procurar economizar, procurar meios de gerar economia para você na sua casa, ser eficiente, né, de forma energeticamente falando, você não consegue se planejar. Você não sabe a bomba que vai chegar para tua vida no final do mês. É Mas verdade, não vamos né? falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de solução, Karina. Solucionadores. A gente está aqui para solucionar esses problemas e ajudar vocês com essas dúvidas, né? Para vocês saírem dessa crenca, né? Exatamente. Então a gente tem a solução, né, que o pessoal fala. Exatamente. Como é que estão nossas perguntas aí? Vamos para a primeira, sem perca de tempo, para a gente já ir respondendo. Tá, a primeira pergunta é a seguinte: quanto tempo dura o sistema na questão de garantia de equipamentos também? Pergunta muito interessante. Vamos lá, Karina e a quem vai nos assistir. O tempo mínimo de garantia de geração, que você vai colocar um equipamento em cima da sua casa, uma placa solar, né? Que ela tem uma vida útil média, Uhum. certo? E essa vida útil média que as fabricantes informam é de no mínimo 25 a 30 anos de geração. Só que tudo isso depende da empresa que você vai contratar. Porque se você contrata uma empresa que te dá um bom pós-venda, te dá uma boa assistência, isso vai durar muito mais, porque as manutenções vão ser realizadas periodicamente, anualmente, conforme a necessidade do cliente. O equipamento não vai ficar deteriorando lá em cima do telhado, porque ele vai estar sendo limpo, vai estar sendo cuidado, tá sendo trocado um conector que resseca com sol, chuva, sereno, resseca. Então, no mínimo de 25 a 30. Se você for bem assistido, muito mais do que isso. Hoje nós temos usinas no mundo que já passaram dos 50 anos de idade. E nós temos satélites em órbita que já estão há muito mais tempo do que isso em órbita, utilizando energia através do Sol para manter as suas ligações elétricas internas. Então, a energia solar, ela tem muito mais tempo do que a gente conhece. Por que que funciona tanto tempo? Porque é cuidado. Se for cuidado, dura muito. Se não for cuidado, dura pouco. Né? Aí não chega a 10 anos, mas bem cuidado, no mínimo, 25 a 30 anos. Ou seja, a escolha de uma boa empresa, né, que tem todo esse suporte de manutenção,
vai prolongar um pouco mais a vida, vamos dizer, útil desse seu equipamento, né? Com toda certeza, Karina, porque, veja bem, se você contrata um serviço com uma empresa, e aqui eu não tô aqui puxando sardinha para nossa empresa, não. Tem várias empresas boas, de credibilidade e no mercado. Eu poderia falar um número delas aqui, certo? Então, quando você contrata uma empresa que tem um valor agregado de pós-venda nela, você pode até pagar um pouco mais por aquele projeto. Aí você tem que entender que aquilo não é um produto que você compra, usa e depois descarta. Não, aquilo você compra, usa e quer continuar usando para o resto da vida. Então você precisa de uma boa assistência, um bom pós-venda, uma empresa que monitore a sua geração. Se cair a geração, ele vai saber por que caiu, vai visitar a sua casa, né? Então, a escolha da empresa, do profissional que vai atender a sua residência, ela é muito importante. Ela é muito importante porque você vai precisar dessa assistência técnica depois. É um fato. Você contrata, instala um sistema de ar-condicionado na sua casa. Você não vai precisar lavar, Nossos computadores não precisam de manutenção? formatar, trocar memória, fazer backup. Exatamente. A mesma coisa na energia, pessoal. Não aceita empresas que você sabe que instalou o sistema na casa do seu amigo e te indicou e tá há um ano sem eles pisarem lá. Ainda não fez, já completou um ano e eles ainda não foram nem na casa do cliente ver como é que tá a situação. Então, isso tem que ser periódico. Eu falo que relacionamento de quem trabalha com energia solar com o cliente é um casamento. Você fica com ele a vida toda, É verdade, porque a né? vida útil é mais de 20 anos, né? Então, Exatamente. Aí você me pergunta, Karina, como é que fica a situação do empresário, né? Nessa situação que ele vai ter que dar essa assistência para o cliente durante esse decorrer de tempo que é muito grande. sim, Você sabe verdade. como é que fica? Não. É lucro total para o empresário, para a empresa. Porque, veja bem, a gente pegando as pesquisas médias do IDH brasileiro, a população cresce economicamente em média 1,5% ao ano. Então, cresceu financeiramente, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai investir em algo na sua casa, Verdade. certo? Você vai botar um ar-condicionado na sala que não tem. Você vai agora. Pô, agora eu tenho o meu próprio negócio. Você estava falando ainda agora de empreendedorismo aqui, a gente estava batendo papo aqui, pessoal, antes de Uhum, entrar na gravação. Você vai querer um escritório lá, home office. Vai ter um exatamente. feriadão desse aqui, você pode trabalhar de casa se você tiver demanda. O que vai acontecer com o teu consumo? Vai aumentar, porque a tua casa durante o dia está fechada, você está trabalhando externo. Então, a média do índice de desenvolvimento humano da população, ela vai prever, com certeza, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, um aumento desse sistema. E se tu tá dentro da casa do cara, tu acha que o cara vai fechar com outra pessoa? Ele não vai, pô. Verdade. Ele não vai. Então, esse relacionamento, ele não é prejuízo. A mentalidade de quem trabalha com energia solar que precisa mudar. Hoje tem muitas usinas instaladas aqui na cidade de Manaus que estão abandonadas. Você passa, você vê aquele negócio, você não consegue nem ver a placa direito. É uma crosta de lodo gigante, uma sujeira, uma poeira. Pode passar aí, ó, prestar atenção nos telhados que você vai ver na frente dos condomínios, na frente das grandes avenidas, principalmente. Porque o fluxo de carro é muito grande, uma Constantino Neri, uma Djalma, um Efigênio Salles, uma Torquato. Sim. Então a poeira levanta. Então você pode olhar os postes, os muros das casas, é tudo preto de poeira. Aí você olha lá no fundo do telhado, lá no condomínio ali, um Forest Hill da vida ali na Torquato, você vê que tá tudo meio embranquiçado, assim, aquilo é poeira encrostada e o cliente está perdendo metade da geração dele. Ou seja, Por danificando o equipamento, né? danificando o equipamento, tendo prejuízo mensal, que ele fez um projeto para gerar para R$ 1.000 de conta, tá tão sujo que tá gerando para 500, Nossa. né? E o empresário que vendeu não tem a mentalidade de que aquele cliente precisa dele e que aquele cliente precisando dele, ele vai ter um retorno financeiro também, logo, logo. É aquela velha coisa que eu estava falando no podcast passado. O vendedor, ele não entende que para ele ganhar algo, ele tem que dar algo primeiro. Ele tem que plantar para colher. Aí o cliente fica com esse prejuízo gigante e o que, que ele vai fazer depois? Vai procurar outra empresa que dê essa assistência para ele. Nós já tivemos vários casos que o primeiro sistema foi instalado por uma empresa X e o cliente mandou trocar pela nossa, né? Então isso acontece muito. Então é da mentalidade de quem está na frente do negócio, né? Plantar para colher, porque é um relacionamento para a vida inteira. É verdade. Olha, a Luana, ela tá perguntando aqui, e quando chove, o que que acontece? Então, quando chove, a gente tem uma diminuição na
no índice de geração. Isso é um fato, né? Você perde um pouco da potência devido à massa de chuva. Só que você não perde totalmente, certo? Mesmo chovendo, você vai ter uma geração, sim, tá? E aí você pode se perguntar, mas isso não foi planejado para gerar X e tal, e se chover muito não vai gerar? Sim, só que nós pegamos a média dos últimos 10, 15 anos da incidência de chuva, né? Então, aquele percentual de chuva que aquela cidade específica tem anualmente na última década, a gente adiciona de perca no sistema para Já é calculado, já é né? calculado Entendi. para que nos dias que tiverem sol, que a gente não vai saber quais são, nos dias que tiverem chuva, a gente também não vai saber quais são, mas a gente vai saber que nosso sistema já previu aquela perca por causa da chuva. Então, quando chegar o final do mês, pode ter chovido uma semana inteira. Mas aquela uma semana que choveu foi calculada dentro da média mensal de incidência de chuva, Uhum. visto o potencial de geração que você pode ter, não vai mudar nada na sua conta de energia no final. Vai continuar da Ou mesma seja, forma. até isso é pensado, né? Até isso é pensado. Porque tem realmente muitos estados, principalmente aqui no Brasil, que a chuva castiga, Aqui, né? né? Aqui, a região Aqui norte em si é muito castigada pela chuva. Então, isso precisa ser calculado, né? Para Entendi. você ter noção aqui, a incidência de chuva e de umidade também, que é um fator muito impeditivo para a geração, ela é tão grande que um sistema com 14 placas para gerar X de conta, digamos, R$ 800, eu preciso de 14 placas para gerar uma conta de R$ 800, para gerar o suficiente para uma conta de R$ 800, 14 painéis. Eu vou lá para o Mato Grosso do Sul, eu preciso de 11 Entendi. para gerar a mesma coisa. Então são 3 painéis a menos, né? É muita coisa. Você pode pensar assim, ah, mas é 3 painéis só. Mas imagina o quanto que um cliente que precisa para gerar para uma conta de R$ 15.000. Quanto de painel que ele vai ter que ter a mais? É 250 painéis aqui, 200 lá fora. Entendeu? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas a gente calcula tudo isso para que não haja surpresas desejadas Uhum. no final do mês, quando chegar a conta de energia. Outra está perguntando aqui, como fazer a manutenção no sistema? A gente já falou da importância, né, da Uhum. manutenção e tal, mas como é que é feita essa manutenção? Então, primeiramente, a manutenção ela começa já no monitoramento. Quando a usina é comissionada, que ela é feito um comissionamento que nós falamos, quando a concessionária aprova que você comece a injetar na rede a sua energia, certo? É feito um acompanhamento diário do funcionamento da usina lá dentro do setor de engenharia da nossa empresa. Então, qualquer normalidade, um equipamento esquentou além do normal, né? O equipamento desligou, a gente já está cuidando da manutenção dele. Porque pode ser Sim. que um desses problemas seja crônico, ele precisa ser resolvido no ato do acontecimento para que ele não gere outros problemas maiores. Mas uma usina bem cuidada, bem monitorada, tendo a manutenção, o que ela vai ter de manutenção física anual vai ser limpeza dos painéis, né? O que a gente tem um equipamento de limpeza específico, né? Um Uhum. produto específico que a gente utiliza, os equipamentos que a gente precisa para chegar nessas placas para fazer a limpeza e ali você vai ter uma periodicidade onde você vai fazendo essa limpeza e a geração vai se mantendo como se tivesse nova, né, desde o início. Com uma Uhum. perquinha de degradação do painel, por sereno, chuva, sol, tem uma degradação, mas é 0,4% ao ano a média. Então é muito baixa, né? É, a Alessandra, ela fez uma pergunta muito interessante, que até eu fiquei assim, será? Como é calculado a geração para abastecer dois imóveis? Aliás, é possível? É sim, totalmente possível. Como é que funciona? Hoje, né? Na realidade, eu vou voltar lá atrás. Antes, tinham, a gente ouvia falar sobre placas solares, sobre energia solar. Só que por que que não era tão popular? Porque a aquisição desses equipamentos era muito cara, a produção era muito cara, os equipamentos precisavam de um sistema de armazenamento de baterias para poder guardar aquela energia, né, para você usar quando Uhum. necessário, e isso se tornava muito inviável para boa parte da população. Na época, só quem tinha era a classe A. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso. Com certeza a gente vai falar sobre essas possibilidades de acesso depois. E aí, qual foi a solução? Foi a solução de compensação de energia, que a gente já falou aqui sobre. Você gera energia o suficiente para o seu dia e para a noite,
certo? Durante o dia, quem vai abastecer a sua casa é basicamente o sistema solar. Ele vai estar gerando para sua casa para o dia e o excedente ele vai estar mandando para a rede, certo? E você vai usar esse excedente na noite em forma de compensação. Quando você tem outro imóvel que você quer abastecer e você, por exemplo, não tem telhado lá, é um apartamento. Eu tenho uma loja e tenho um apartamento. Tenho um escritório e tenho um apartamento. No escritório eu consigo colocar energia solar. Eu coloco energia solar no escritório, para o escritório e para a minha casa, meu apartamento. Então, durante o dia, ele não vai gerar só para o seu dia e para a noite. Ele vai gerar para o seu dia, para a noite e para o dia e para a noite do seu imóvel, certo? Então, a geração, a quantidade de painéis vai aumentar. E quando a gente sobe o projeto para a homologação, aprovação junto à Amazonas Energia, outras concessionárias de energia que a gente trabalha no Brasil, ela pergunta para a gente se vai haver compensação em outra unidade beneficiária. Esse é o nome técnico que eles usam, né? Que é outro contador, trazendo a miúdos aqui. Vai mandar energia para outro medidor? Sim, informe o número do medidor e a única cláusula que é impeditiva é caso o medidor não esteja no mesmo titular de quem está fazendo o projeto. Ou seja, a Karina colocou energia solar na casa dela. Sim. Mas a mãe dela mora lá do outro lado da cidade e ela ajudou ela nesse investimento, certo? E ela quer compensar energia para a casa da mãe dela. Então, a conta de energia da casa da sua mãe precisa estar no seu nome e vice-versa. Então, isso é possível, É por exemplo, possível. através da concessionária? Ai, Exatamente. quero fazer, Eu tenho... ou seja, duas titularidades, não é Você isso? pode ter vários medidores de energia em um único Entendi. CPF, certo? Entendi, que legal. Você só precisa comprovar. Tem alguns meios de comprovação, seja Uhum. contrato de compra e venda, contrato de locação, procuração física, né? E aí você submete a mudança de titularidade e a concessionária muda aquela conta de energia da casa da sua mãe para o seu nome e você passa a informar para ela que você vai mandar a energia da sua usina, que está lá na sua casa, para a casa, para o seu segundo contador. Contador. Basicamente é isso. Totalmente possível. Não há um custo excedente para realizar esse tipo de processo. Ai, que legal. Olha, o Raimundo está perguntando aqui. Um sistema FV é fotovoltagem, né? Já Isso. aprendi, gente. Fotovoltaica, Já sei exatamente, já todos tá? os macetes aqui. Já instalado, o cliente pode aumentar sua potência e seus direitos adquiridos? Então, isso é uma pergunta muito interessante. Obrigado, viu, querido Raimundo, Raimundo, né? isso. Então, como que acontece hoje? Isso é uma argumentativa de venda que acontece em várias empresas de energia solar. O cliente tem uma conta lá de R$ 1.500, mas a capacidade financeira dele não permite que ele coloque para tudo, ele coloca para 1.000, né? Para R$ 1.000. Depois, ele pode adicionar essa quantidade de painel para gerar os R$ 500. Tudo vai, os R$ 500 que faltam para completar o consumo dele. Tipo, eu recebi o 13º, vou investir em mais R$ 500 de painel. R$ 500 de geração de painel, vai dar lá mais 8 painéis, um exemplo, entendeu? Então ele pode fazer isso sim. Tudo vai depender da empresa sugerir isso para ele. Ela tem que sugerir, né? Um equipamento que ele, digamos que ele coloca um inversor X para gerar R$ 1.000. Para gerar 1.500, esse inversor X não suporta, porque quem vai definir se vai aumentar ou não é o inversor, que é o equipamento que fica interno, que faz a conversão da energia solar para energia elétrica normal, corrente alternada que a gente utiliza na tomada, na lâmpada, no ar-condicionado. Esse equipamento que faz. E ele precisa ser dimensionado. Ele tem uma capacidade dele X e você não pode colocar além disso, porque senão ele vai queimar. Ele vai desligar, ele não vai funcionar. Ele tem os sistemas de proteção dele. Então, você precisa prever para o seu cliente um equipamento que suporte até o que ele quer almejar chegar no futuro, certo? Se esse aumento for pequeno, você não tem, teoricamente, algum problema com a concessionária de energia, porque você informa um projeto para a concessionária de energia, onde você diz para ela o que você vai mandar para lá por mês, qual a média de geração mensal. Então, se você dobra aquilo, né, você vai ter um problema com a concessionária, que aí vem a questão do direito adquirido. Você precisa fazer uma regulamentação no projeto novamente, fazer uma adequação e informar o upgrade para a concessionária. E aí ela vai receber essa solicitação, analisar e aprovar.
Porque são várias coisas que influenciam, sabe? Agora, só entrando, como a pergunta foi muito técnica, eu vou precisar entrar numa parte mais técnica agora. Tudo é pensado quando se fala de energia. Tudo. Desde a usina hidrelétrica que está gerando energia lá no interior, Uhum. desde a grossura dos cabos que estão nas torres transmitindo pela estrada e chegando na cidade, desde as subestações que estão recebendo essa energia e rebaixando essa energia para jogar nas ruas, desde da grossura dos cabos e a distância dos portes que estão em cada ruazinha que você puxa um fio lá para o seu contador. Quando você sobe um projeto fotovoltaico, você vai enviar uma energia para a rede. O seu cabo, que é a sua estrada, precisa suportar essa energia. Se ele não suportar, duas coisas vão acontecer. O seu disjuntor, isso disjuntor todo mundo sabe o que é, né? Sim. Ou ele vai disparar, ou seu cabo vai pegar fogo, ou sua ligação vai torrar, ou só pode causar um incêndio na sua casa. Então, se você informou num projeto fotovoltaico que é registrado no CREA, que qualquer cliente, qualquer pessoa pode acionar judicialmente o CREA, caçar a tua licença, você não pode dobrar aquela capacidade. Porque você precisa dobrar também a capacidade da estrada. Como é que você vai passar um container de 20 metros de largura numa estrada que só tem 10 metros de largura? Não funciona. Então, por isso que você precisa fazer as adequações dos projetos para que você possa prever esse aumento futuro. Ou você já faz o primeiro projeto prevendo um aumento futuro total, mas aí você já gasta mais com investimento. Porque em vez de eu colocar uma estrada de 10, eu vou colocar uma estrada de 20. Então isso vai resultar no quê? No dobro do custo financeiro que eu vou ter. Mas cada cliente tem a sua especificidade que a gente precisa apresentar o quê? Soluções para ele. Certo? Uhum. Então, pergunta do Raimundo, muito boa. Obrigado, Raimundo. E é possível, sim, seguindo as normas, né, das agências regulamentadoras, no caso da ANEEL, né, as NBR da vida, os próprios padrões orientativos da Amazonas Energia, a gente consegue fazer isso sim, sem problema e sem trazer risco para dentro da casa do cliente, que é o que é mais importante. Porque quando você tem um incêndio por causa de energia, se não for alguém que entenda de elétrica, é incontrolável. Você não é Nossa. igual pegou fogo aqui e você vai ali. Não é igual. A energia elétrica ela é o seu próprio combustível para incêndio. Entrou um curto-circuito ali, ela vai incendiar tudo. Primeiro que torra é o plástico o protetor dos cabos, vai torrando o circuito, vai torrando cabo, vai torrando conduíte, que é de plástico que está por dentro da casa. Quando der fé, o fogo já está imenso. Já tá. Então precisa ter um cálculo para tudo isso que a gente está falando aqui. Ou seja, sim, Raimundo, é possível aumentar a potência, mas é preciso fazer algumas adaptações, E um estudo né, prévio de viabilidade para para aquele poder. cliente, para aquele projeto Exatamente. específico. A Fernanda, ela está perguntando assim: minha conta de energia chega a R$ 1.000 todo mês. Eu economizaria com o solar, com a energia solar? Ah, muito, Muito, né? muito, né? Você economizaria com certeza. E por quê? Porque você vai. A energia que você consome, né, ela tem o Uhum. mesmo valor da energia que você gera. Então, se você pré-dimensionou com uma empresa, com um engenheiro responsável, uma pessoa técnica, que você vai instalar uma usina na sua casa para gerar o suficiente para uma conta de R$ 1.000, você só vai pagar uma taxa de disponibilidade para a concessionária e a contribuição de iluminação pública. Então, uma conta hoje, já com a lei que está vigorando, né, no Brasil, você reduz uma conta de R$ 1.000 para uma conta de 150. Sim, né? Então, eu digo isso, mas eu troquei de dívida. Sim, você trocou de dívida, só que é uma dívida fixa, né? Até acabar ali o seu financiamento do seu projeto. Tudo que é fixo, e aí a gente volta lá no começo do podcast. Energia não é custo fixo. Viável. Ele é variável, mas quando você tem sua própria energia para gerar, você transforma seu custo variável num custo fixo. E aí isso te dá previsibilidade. Você consegue se planejar anualmente, semestralmente, para aquela conta específica que você tem que não vai mudar, né? A não ser que você aumente muito seu consumo, aí você vai ter que adequar o seu sistema também para gerar a mesma coisa. A Fernanda mandou outra pergunta, está com bastante dúvida, mas eu acho que você, de certa forma, já respondeu. Qual o benefício a Solar, que é a sua empresa, né, me traria? Não entendo bem como funciona. Hum. Hum, Primeiramente, o benefício econômico, né? econo- Que a gente, para poder falar de sustentabilidade, a gente também tem que falar de economia, para poder valer a pena, né?
Então, os benefícios financeiros a gente já falou aqui vários, mas também a sociedade ela precisa olhar para o benefício ambiental também. Você gerar sua própria energia, você está fazendo bem para o planeta, você está fazendo bem para a sua família, você está garantindo o futuro das novas gerações que vão vir, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, né? Você vai estar contribuindo para a diminuição da temperatura global, visto a diminuição da camada de ozônio, né? Então, você diminui a emissão de gases de efeito estufa, você, consequentemente, você ajuda a controlar a temperatura da Terra. Saiu um estudo agora, eu esqueci, cara, qual foi? Foi. Acho que foi da COP, não, foi da Greener, que é uma grande agência de pesquisa aí da área renovável. Ela falou que a energia vai ser capaz de diminuir a temperatura da Terra, energia solar. Ela vai ser capaz de diminuir a temperatura da Terra. Porque as fontes de energia vão ser trocadas. E aí a gente já está falando de tudo, né? Energia elétrica propriamente dita para residência, transportes fluviais, carros, motos. Mudando a matriz, diminui a emissão de gás. Diminui a emissão de gás, baixou a temperatura da Terra. E aí? O que as pessoas ainda estão esperando, né? Você está garantindo o futuro do seu futuro. Você ter um ar mais limpo para você respirar, porque você não tem um motor soltando fumaça o tempo todo na cara de todo mundo. Um exemplo aqui, a termoelétrica do Rio Preto da Eva. Eu não vou longe. Você chega ali na frente do Rio Preto da Eva, já foi no Rio Preto da Eva? Já fui. Bem na frente, não tem uma coisinha de energia assim? Uhum. Olha pra lá, tem 4 chaminés estourando fumaça pra cima 24 horas por dia. Você chega, você ouve o barulho na entrada da cidade. Aquilo é gás de efeito estufa. Para abastecer uma cidade de quantos mil habitantes? Eu também não tenho essa informação, que eu não Mas é sou. uma cidade É pequena, uma né? cidade pequena, é 24 horas por dia. Você imagina isso em escala global? O mundo tá ficando mais quente, não é à toa, não. Então, essa conscientização, que é o trabalho que a gente faz aqui, difunde conhecimento, gera uma cultura, isso vai salvar a nossa humanidade no futuro bem próximo. Bem próximo. E isso não é utopia, conversa para boi dormir, sabe? Não é, gente. Isso é realidade. Se você troca uma matriz fóssil por uma matriz renovável, você está ajudando o planeta a viver mais. É simples a conta. Então, eu acredito que esse é o maior benefício depois, né? Maior até do que o benefício fiscal financeiro, né? Pensar nas próximas gerações também faz parte da nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, né? Com Não é só certeza. o agora. E quem não pensa dessa forma, pensa na sua família, cara. Não precisa ir longe, não. Pensar pelo mundo inteiro. Não precisa, não. Pensa só na sua família. Que você já vai fazer a sua parte. Se todas as pessoas pensarem nas suas famílias, o mundo está salvo. A temperatura do mundo vai começar a cair. Consequentemente, o que vai acontecer? As tecnologias vão avançar, os consumos de outros produtos também que geram gases de efeito estufa, né? Que são clorofluorcarbonetos, que são clorofluorcarbonetos, que são os gases que os ar-condicionados emitem. Eles também vão diminuir a emissão, porque vai estar mais baixinha a temperatura, não vai precisar usar tanto, Tá. né? Então, tudo isso contribui numa escala global, né? Para você pensar, né? Você tem cidades no Brasil e no mundo que sofrem muito com a falta de água. Então, se você baixa a temperatura, você diminui a evaporação da água, você vai melhorar o abastecimento de água daquela cidade, você vai melhorar o abastecimento de água daquele país, daquele continente. Então, energia solar faz bem para tudo, é muito mais além do que só a conta de energia. É verdade. A Cláudia está perguntando aqui sim. Com um salário mínimo, eu consigo ter um sistema solar em casa? Quais Cara, são os meios? essa Sim. pergunta é muito, 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 muito boa. Porque nós temos acompanhado, né? Quando a gente fala para a população já. Eu não gosto de falar sobre esse termo, né? Baixa renda. Eu não gosto de falar, porque eu acho que somos todos iguais, né? Mas a condição financeira muda, isso é uma realidade. A gente não pode fugir quanto a isso. Mas a gente vê que quando a gente chega para essa parte, para essa grande massa, que é a boa parte do consumo de energia, propriamente dito, é esse. Porque quem tem uma condição um pouco maior já está colocando.
Os prédios públicos já estão colocando, os hospitais, né, as empresas rodoviárias. Tem empresa de logística no Brasil que está fazendo usina gigante de energia solar para compensar a emissão de gás carbônico dos caminhões. Para você ter noção. Que ele gera gás ali no caminhão, ele Uhum. paga uma taxa por isso, de emissão. Ele tem um aumento tributário na atividade profissional daquela empresa. Então, ele compensa aquilo com geração verde. Então, quem tem maior condição já fez ou já está fazendo. Mas quando a gente vai para a grande massa da população nossa brasileira, a gente precisa muito de políticas públicas voltadas para isso. Né? Então, nós estamos, inclusive essa semana nós estivemos na Assembleia Legislativa aqui do Estado, né, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Informática do Amazonas, que é representada pelo presidente, o deputado Vanderlei Monteiro, né? E a gente está levando uma pauta para lá é um projeto que foi criado pela AB Solar, que é a associação que eu sou associado e prospector também, né? E tem um trabalho muito magnífico com eles. E logo nos próximos EPs aqui do nosso podcast, alguém deles vão estar aqui conversando com a gente sobre esses projetos, porque aí a gente, como entidade de classe, a gente consegue trabalhar em prol de todos. Isso é muito importante. Eu acho que é um trabalho até mais valoroso do que o que a gente vem falando aqui. Agora, eu não vou falar como empresa, eu vou falar como entidade de classe. Então, a gente tem um sonho de trazer um projeto para cá que se chama Amazonas Solar, que ele é um projeto que ele vai utilizar fundo, né, verbas de fundo a fundo, para quê? Para abrir linhas de crédito para pessoas de baixa renda ou que recebem auxílio ou que têm um salário mínimo até 2 salários mínimos, para que eles encontrem linha de créditos com taxa de juros baixíssimas, com garantia nos benefícios que eles recebem para pagar o sistema de energia deles. E se você observar, a gente consegue fazer um trabalho conjunto entre até a própria concessionária, o Estado e as empresas do setor e as associações das entidades de classe, né, que representam o setor, no caso da AB Solar. Queria mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Saual aqui, o presidente da AB Solar, que é um querido que tem dado um apoio gigante para a gente trazer esse projeto para cá, para o Amazonas. Quando você chega na população de baixa renda, é onde está a maior perca de energia da concessionária. Então é de interesse dela também. Então a gente junta todo mundo, procura linha de crédito baixa ou benefício, o próprio benefício. Agora, ontem foi lançado o Plano Safra 2023-24 do governo, né, que é da CEPRO com o IDAM. Eles estão doando para agricultores energia solar ou estão financiando, né, a juros de 0,6% ao ano. É praticamente, é tipo assim, você vai contratar um financiamento que é uma parcela é um produto de R$ 10.000, você vai pagar 11.500 de juro em 5 anos. Uhum. Então, ou seja, uma dívida que você emprestou para 5 anos, você pagou 1.500 de juro. Virou 1.500. Então, é muito pouco. Você vai financiar no banco normal, 10.000, você paga 20.000. Com essas iniciativas de 10.000, você vai pagar 11.500, 12.500, 13.500. Então, é menos de 30% do custo do projeto. Então, nós estamos trabalhando para que a cada dia mais tenham políticas públicas voltadas para o desenvolvimento verde da população. A grande massa da cidade é de baixa renda, ela precisa ser assistida. E o consumo deles é baixíssimo, é coisa de 6 painéis na casa dele lá, um investorzinho vai gerar energia para ele para o mês inteiro, porque é uma família toda que tem um ar-condicionado de 7.500 BTUs. É muito fácil de resolver o problema. É verdade. E assim, a gente está falando, por exemplo, de pessoas que recebem salário mínimo. Hoje em dia a conta de energia está tão alta que 300, 400, 500. Imagina uma pessoa que ganha o salário mínimo o quê? 1.300? Vai É, ser 1.300. 1.300 300 de de energia. energia, sei lá, 100 de água, aluguel. A maioria das pessoas paga aluguel, por mais pequeno que seja. O que vai sobrar? Comida tá caríssimo. Caríssimo, Então, então R$ 300 faz da falta. conta de energia, né? Já. Nós temos clientes que colocaram energia solar que a conta era R$ 250 e colocou, entendeu? Mas o que que nós estamos? Qual é a nossa missão aqui? Já tem alguns meios de contratação. Você pode ir na FEAM, você pode verificar esses planos que estão saindo. Isso vai principalmente para a galera que está lá no rural. Esses planos que estão saindo, que são investimentos de baixa taxa de juros, você consegue financiar ali em 5 anos, 6 anos, e você consegue conquistar isso.
Pô, se você consegue dar uma parcela, digamos que a conta lá dessa pessoa seja R$ 300, e você consegue, por vias públicas, uma linha de crédito onde ele vai pagar 30% do benefício que ele recebe do Auxílio Brasil, que seja R$ 200, certo? Você já conseguiu resolver um problema gigante, porque R$ 100 que você diminui no orçamento dessa pessoa por mês vai fazer uma diferença absurda. E você pode diminuir isso com energia solar. E onde entra nosso trabalho como entidade de classe? É mostrar isso para os deputados, é mostrar isso para os vereadores, é mostrar isso para os secretários, é mostrar isso para os prefeitos, para os governadores dos estados. E isso a AB Solar tem feito um trabalho incrível, né? E eu quero agradecer aqui também o apoio da Comissão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação da Assembleia Legislativa, que prontamente nos recebeu, ouviu e se prontificou avidamente a batalhar por esses projetos que atendam a baixa renda da cidade. Porque imagina o benefício que isso vai trazer para a cidade. Né? E tudo que a gente faz, está falando de Manaus propriamente dito, tudo que você faz aqui na Amazônia vira notícia no mundo. Imagina, Manaus é a primeira capital sustentável do país. Em mais de 35% da sua população possui energia solar. Cara, isso é uma notícia mundial. Mundial. E imagina o tanto de lucro que isso vai trazer para o Estado. Imagina o tanto de lucro que isso vai trazer para o setor da economia, a mão de obra que vai ser precisa ser mobilizada para atender essa demanda. Você imagina o tanto de prejuízo que vai deixar de ser faturado na concessionária de energia, porque na baixa renda é onde está a maior parte do furto. Mas agora a baixa renda está gerando energia, então diminuiu o furto lá da concessionária. E o furto é uma coisa, o desvio de energia, o gato que as pessoas falam, é uma coisa que todos nós pagamos. Você vai olhar sua conta de energia, você olha sua conta de energia aí todo mês, você vai ver lá que tem perdas do sistema. Tem lá 20%. 20% do preço que você paga lá você está pagando o gato do teu vizinho que está roubando. É isso. Entendeu? Essa é uma informação muito importante, Eu né? vou trazer Muito uma conta. esclarecedora, porque muita gente não sabe disso. Tá na conta. Eu vou trazer no próximo EP do nosso podcast uma conta de energia da Amazonas Energia aqui, pra gente destrinchar ela, explicar, colocar aqui na tela e nós vamos explicar ela inteira para os nossos telespectadores. E vocês vão ver que aquele cliente, aquele teu vizinho, ou até mesmo você que está roubando energia, você está levando prejuízo a toda a população, porque a empresa que está fornecendo energia, ela não vai imputar esse prejuízo para ela. Ela não vai, porque senão ela quebra. Aí o que que ela faz? Ela repassa para os consumidores. Todos são consumidores cativos, dependem dela, então ela repassa o prejuízo. Ah, tá roubando, ninguém tá denunciando, então eu vou repassar. Repassa, entendeu? E a gente paga 20% do valor da nossa conta, 20% é perca. Aí outro seguidor perguntou aqui: quero contratar, mas os juros está muito alto. Cara, essa pergunta eu acho que vai ajudar muita gente que quer contratar em 2023 e também muito empresário, muita empresa do setor que não está conseguindo deslanchar nesse ano. O juro está alto para quem? Eu faço essa pergunta. Vocês estão pensando aí em me responder? Dei 5 segundos, agora eu vou responder. O juro está alto para um ponto de vista, Karina. Um ponto de vista. Porque imagina comigo, você tem lá um juros de 1,8% ao mês. Você vai pagar praticamente 2 sistemas no final de 5 anos. Mas quanto é os juros para quem não coloca energia solar? Quanto que é os juros, a taxa de juros? 32% da nossa conta é imposto. Você vem me dizer que 1,8% ao mês é muito? Fica sem. Porque hoje você está pagando 83 centavos e daqui a pouco vem uma canetada do Supremo, vem um aumento de imposto, aumenta 50 centavos na tua conta. Igual o que já aconteceu. Ano passado, pode olhar você, telespectador Karina, vocês meninos daqui do estúdio, olha a conta de vocês começo do ano passado. A conta era 1,26 o quilowatt-hora. Tem lá, 1,26. Hoje está 83 centavos. Por que está 83 centavos? Teve várias coisas que aconteceram que fizeram o preço da energia baixar. Aí ontem eu estava num cliente, eu falei, cara, a energia não tá cara não, a energia tá barata. Já teve mais cara. Ele, é porque não é no teu bolso que tá doendo. Eu falei, não, tá doendo no seu também. Só que o que você tá pagando é imposto. Por isso que você não sentiu a diferença. Você não sentiu a diferença por causa do imposto. Agora pega sua conta aí do ano passado, ele pegou, tava lá.
R$ 1,26 o quilowatt-hora. R$ 1,26. Aí eu agora olho desse mês, 83 centavos. Qual é essa diferença aí? 49 centavos. Eu falei, tá mais barato ou não tá? Ele é, realmente. Aí por que que não mudou no meu bolso? Por que que eu não senti que ficou? Porque aumentaram o imposto. E outra, a gente estava com bandeira amarela ativa no começo do ano passado. Então o que que aconteceu? A gente vinha de uma pandemia. Primeiro a gente vinha de uma crise energética desde 2014, quando deu aquela grande seca no Brasil. Sim. A gente vinha, aí chegou a pandemia. Pô, tudo piorou, né? Aí o governo tentou várias manobras para diminuir o custo dos uso de bem comum, gasolina, energia, certo? E outras coisas que são de bem comum. Baixou-se o ICMS. E também não tivemos crise hídrica no passado, baixou-se o preço da energia. Quando baixou o ICMS, a energia caiu de 1,26 para 0,98. Aí lá pelos meados de julho, agosto, você pode olhar na conta que tá lá o quilowatt-hora 98 centavos. Depois desativou-se a bandeira amarela, ficou verde. Aí baixou de 98 para 83 centavos. Ou foi o inverso, acho que primeiro saiu a bandeira amarela, baixou para 98 e depois saiu o ICMS, baixou para 83. Foi isso mesmo. E aí, o que que vai acontecer esse ano? Esse ano já está previsto crise hídrica. E quando foi essa lei que baixou o ICMS, se chamou Lei Complementar 194. Essa lei foi um projeto, esqueci de qual deputado lá da Câmara Federal, que ele pedia que os governos e o governo federal baixassem o preço do ICMS para que não fosse repassado tanto impacto da pandemia para a população, para tentar aquecer a economia novamente. Até que deu até uma briga da presidência da República com os governadores que não queriam tirar ICMS. Muita gente viu isso ano passado. Enfim, saiu. Aí o ICMS da conta de energia baixou de 30% para 17%. Quando foi agora, em fevereiro, o ministro do Supremo, Luiz Fux, ele falou que isso causou um prejuízo de 16 bilhões aos cofres públicos. E eu posso até trazer a minuta da lei aqui. E ele derrubou. Ou seja, 2023, desculpe, a gente vai ter um ano que prevê crise hídrica, o imposto que tinha baixado vai aumentar e as duas coisas vão se somar e no mínimo que a energia vai chegar a 1,26. Então, voltando à questão dos juros, uma conta que custava R$ 800, certo? E você vai pagar R$ 1.000 de parcela no seu financiamento por causa dos juros, certo? Quando essa energia voltar, a mesma conta de 800 vira R$ 1.260. É só multiplicar 1.000 kWh por 83 centavos, dá R$ 830. Multiplica 1.000 kWh por 1,26, que é o que vai acontecer quando o imposto voltar e quando a bandeira ficar amarela. Dá R$ 1.260, certo? Aí eu pergunto para você, cliente, é melhor você pagar R$ 200 a mais no seu financiamento, que é fixo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, fixo, do que você hoje está pagando R$ 830, não vai botar energia solar por causa de R$ 200 a mais que vai entrar no teu orçamento. Aí vem a canetada meio do ano, a tua conta de 800 virou 1.260. Aí botem uma carinha de palhaço aqui na minha cara agora, quando for sair, que aí eu vou perguntar para você, Karina, que tá aqui do meu lado. O juros está alto? Não. Não tá. Depois dessa explicação. Não tá, os juros não tá alto. É a visão do cliente que precisa mudar. E é por isso que a gente está aqui falando. E a gente não tem esse tipo de educação, né? Assim, para saber essas informações, se não for atrás mesmo e, assim, tirando as dúvidas, vendo em podcasts ou às vezes nas redes sociais, uma coisinha assim, aí, nossa, é isso mesmo, aí vai pesquisar. Porque raramente a pessoa que já paga lá a sua continha todo mês sabe de todas essas informações ou tem Exatamente. curiosidade para saber. Com certeza, é por isso que a gente está aqui, ó. Melhor podcast de energia solar da região norte do país. Anota aí, segue a gente. Não deixa de seguir informação, isso aqui é informação valiosa. Vai fazer a diferença no bolso das pessoas, o que a gente está falando aqui. Não é só em contratar energia, não. É sobre fazer diferença no seu planejamento financeiro mesmo. Então, pensa. Você fez o orçamento lá na empresa, procurou uma empresa boa, né? Como a nossa, o Wazenet, que é muito boa. Você procurou uma empresa, te mandaram orçamento para abater a sua conta lá de R$ 800, certo? Para hoje, para você abater R$ 800 de conta, você precisa gerar 1.000, porque tá 83 centavos a conta, certo?
Aí você simulou o financiamento sem entrada, 4 meses para começar a pagar, ou seja, com 2, 3 meses você já está gerando, você já tem um mês de caixa, aí só depois de 4 meses você começa a pagar, por exemplo, fecha um sistema hoje, você só vai começar a pagar em agosto. Mesmo com todo esse tempo que você vai gerar, você fala, ah, mas eu não quero não que a parcela dê R$ 1.000. Cara, a parcela não deu R$ 1.000, a parcela deu 200. Porque 800 você já dá de graça para a concessionária. Você já dá para ela e você vai dar para sempre. É. Então, é você... Pô, aumentou R$ 200 no meu orçamento. Vai ter a taxa mínima lá de 100, 300. Então, é melhor você se planejar para esses 300 do que os teus 800 virar 1.260 daqui para o próximo semestre. É uma questão de visão, é uma questão de perspectiva e também de buscar o conhecimento, né? Então, por isso que eu trago isso como bordão do nosso podcast aqui, Karina. A gente está aqui para difundir o conhecimento e criar uma cultura, certo? Quando você tem uma cultura forte, nada é fator impeditivo, porque as pessoas vão querer chegar lá. As pessoas vão querer aquilo. Não, eu quero gerar minha energia, eu não aceito estar pagando esse absurdo para a concessionária, estar pagando um absurdo de imposto. Eu não aceito isso. E vai atrás e faz. Né? O que eu falo, a pior capital do país para se gerar energia é Florianópolis. E a maior capital com energia solar instalada no país é Florianópolis. Ou seja, eles já entenderam Eles isso, já né? entenderam isso. Então, por quê? Porque pessoas como nós, como eu, como você, como os convidados que chegam aqui, eles trabalharam arduamente para criar uma cultura no estado, na capital. E conseguiram. E hoje é referência no país inteiro. Então, isso vai acontecer aqui. O nosso potencial é muito maior de geração, porque a gente tem um sol mais forte aqui, né? A radiação mais forte. Então, o caminho é esse. Então, você, cliente, não pense nos juros. Pense que você está trocando uma dívida variável por uma dívida fixa. E isso te dá uma previsibilidade para você se planejar anualmente, semestralmente. Você vai ter uma dívida fixa, você vai conseguir se planejar. Você, diferente de quem não coloca, você hoje paga 800, amanhã você pode estar pagando 1.200. Sem mudar nada na sua vida, R$ 400 no seu orçamento pode fazer muita diferença. Então, vamos se conscientizar e olhar para o benefício que a energia solar traz para sua casa, a previsibilidade financeira que ela traz para sua casa e o principal, você deixa de se expor a riscos dos aumentos tarifários, que é o mais importante. A Luciana fez uma pergunta que tem mais ou menos a ver com isso. Acréscimo nas parcelas do financiamento? Ah, se há acréscimo? Isso, Não, não há. acréscimo. Não há acréscimo na parcela dos financiamentos. Você Uhum. tem uma carência de, no mínimo, ali 120 dias para começar a pagar, que é muito importante, 4 meses, né? Você consegue se planejar para começar aquela dívida, né? Que na realidade, como eu estava falando, você apenas trocou, fez um Uhum. investimento, mas deixou de se expor. Se no final do ano a energia ficar mais cara, teu lucro aumentou. Eu acho que essa é a palavra, investimento, né? Exatamente. Então, cada vez que a energia ficar mais cara, mais o lucro de quem colocou energia solar vai aumentar, porque a energia que ele gera vale a mesma coisa. Sobre as parcelas do financiamento, não tem aumento. Pelo contrário, tem desconto. Tem aquele cliente que ele se planeja para realizar o pagamento do investimento dele, mas às vezes sobra alguma coisa. Ele vai lá na última parcela, ele paga, ele tem desconto de 45%. Ele liga para a instituição financeira da qual ele fechou o financiamento, eu quero, sobrou aqui R$ 10.000, eu quero amortizar o meu saldo devedor. Ele Uhum. vai lá, tira-se boa parte dos juros, ele paga com desconto quando der fé. Aqueles juros que era 1,8 virou 1,3. Porque ele foi fazendo essas manobras. Então, depois que você está com o seu contrato ativo de financiamento, você não está engessado a pagar só aquilo. Você tem um valor fixo, você consegue se programar. E se as coisas melhorarem, né, que a gente tende a melhorar, você pode trazer esses juros muito mais para baixo ainda do que está hoje. Ai, que legal. A Paula, ela tá perguntando assim: qual é o melhor tipo de telhado para instalação de energia solar das placas? Ah, então, tipo de telhado, né? Primeiramente, na questão de geração, a gente sempre fala para o cliente que o melhor telhado é aquele telhado que ele não tem sombras próximos e ele tá o mais virado para o norte possível, porque é onde ele pega sol o dia inteiro, entendeu? Pela trajetória do sol aqui na nossa região, telhado virado para o norte, né? Você vai ter um melhor índice de geração diária.
né? Mas em questão de estrutura de telhado, o telhado metálico, que é o telhado que muita gente fala aqui, que é o galvalume, galvanizado, ele é o melhor tipo de telhado para se instalar. Tanto para a viabilidade técnica da instalação, quanto para a viabilidade financeira do orçamento do cliente. Certo? Porque para cada tipo de telhado, tem-se uma estrutura onde esses painéis vão ser fixados que a gente precisa colocar. E cada tipo de estrutura tem um preço diferenciado, né? A de telhado metálico ela é a mais barata. Quando você vai para aquela telha de brasilite, ali você já tem uma estrutura que ela não vai permitir que o peso fique em cima da É mais telha, frágil, que ela né? vai quebrar. Então, aquela estrutura para colocar aqueles painéis lá é mais cara, Hum. né? Quando você vai para uma telha de barro, mesma situação. A telha não vai ficar, a placa não vai ficar diretamente no telhado, porque é tudo encaixado, pode sair aquele encaixe, pode cair, pode quebrar o barro, né? Então tem uma estrutura que faz o levantamento de todas as placas e fica uma média de 20 centímetros de altura do telhado para que haja segurança e ventilação nele, né? Então isso tem um preço, né? Tem um preço e custa mais caro. Então, hoje, a melhor estrutura de telhado para se colocar painel solar é a estrutura metálica. Aqui uma pergunta bem técnica, né? Acho que essa pessoa entende muito assim do assunto. Qual a diferença da bateria de lítio e a bateria estacionária? Ah, legal. Isso é muito importante, principalmente aqui no Amazonas, porque a maioria dos nossos clientes do interior, a gente atende muito o interior, Karina. A maioria dos nossos clientes do interior, eles precisam de baterias, porque não tem rede elétrica. Esse final de semana, a gente instalou um sistema em uma casa flutuante. Ele Nossa. movimenta, o rio enche, ele está no local, o rio seca, ele viaja. E agora ele até viajando com a casa, ele tem energia. Então a gente colocou os painéis em cima do telhado, colocou o inversor, colocou. Depois nós vamos colocar imagens aí na nossa Na nossa edição. A edição. gente Nossa, que faz um legal. take e mostra o vídeo pra galera, pra verem. E é um flutuante. Então ele precisava de uma bateria, certo? De um Uhum. banco de bateria para colocar. E sempre há essa dúvida para quem tá no interior, para quem a gente tem uma grande audiência no interior. O pessoal do interior assiste a gente, manda print aqui no WhatsApp, fala, ó, tô assistindo o vídeo. Tem uma galera aí que manda mensagem pra gente no Instagram, no WhatsApp do interior que assiste a gente. Então, geralmente o povo do interior, eles sempre procura orçamento de energia solar para que eles não dependam de gerador. Porque aqui a gente está falando de 83 centavos, Karina. Lá no interior a gente está falando de R$ 7 no litro de gasolina para gerar 2 horas de energia. Ou seja, eles são assim o Eles público sentem que na pele o preço caro da sim, energia elétrica para eles. Porque deles a gente já está falando de gasolina, diesel, né? diesel, verdade. Então, eles sempre procuram e procuram há muito tempo, né? E aí, o que que acontece? Eles procuram esses orçamentos e tem hoje basicamente dois tipos mais populares de baterias no mercado. Bateria estacionária. O que que é a bateria estacionária? É uma bateria simular aquela bateria que tem nos carros, certo? Aquela bateriazinha, né? É uma bateria maior, né? Só que é do mesmo material. E Uhum. essa bateria ela armazena uma quantidade X de energia. E tem a bateria de lítio. Bateria de lítio é uma tecnologia nova que praticamente aqui tem lítio. Ó. No celular da gente tem lítio, no teu telefone tem lítio aqui na Uhum. bateria. Então, o que que aconteceu? Isso aqui foi uma nova tecnologia de baterias e hoje já está alocada para o setor solar. Qual a diferença entre as duas? A bateria estacionária é uma bateria que ela não tem uma automação. Você não consegue olhar e saber qual a porcentagem que a tua bateria está carregada na bateria estacionária, porque ela é só dois polos e ácido e chumbo ácido dentro dela. Então você não tem esse controle. Na bateria de lítio, não, você já consegue. Tem a programação dela, você consegue ver num aplicativo qual a Uhum. porcentagem que ela está carregada, quanto ela está descarregando. Isso também te dá previsibilidade e, consequentemente, uma vida útil maior. Em média, uma bateria normal, com o sistema solar abastecendo uma casa, ela vai durar. Ela já tem de fábrica 2 anos de garantia, só. Né? A bateria de lítio tem 10 anos. A bateria estacionária ela vai durar bem cuidada, não descarregando muito, mantendo um nível médio de descarregamento diário, ela vai durar ali 4, 5 anos. Uma bateria de lítio vai durar de 10 a 15 anos. Uhum. Preço, você vai investir em uma bateria de lítio R$ 12.000 para ser o equivalente a 5 baterias estacionárias de R$ 1.600. Então você vai investir praticamente ali o dobro. Só que em 15 anos você vai trocar essas 5 que deu 6 mil e pouco, você vai trocar pelo menos 3 vezes em 15 anos.
Na de lítio você não vai trocar nenhuma. Então é muito do cliente escolher, quero gastar isso agora ou quero gastar isso no decorrer do tempo, né? Então Uhum. essas são basicamente a diferença. Hoje a lítio veio para dominar o mercado, né? Tem uma tecnologia muito boa, muito robusta, um equipamento muito bonito. Inclusive a gente vai colocar foto da diferença delas na tela, daí do YouTube para você que está acompanhando. Desse lado vai estar a bateria estacionária, desse lado aqui vai estar a bateria de lítio, para vocês verem a diferença. Parece um gabinete de computador. Linda a bateria, fica muito bonito instalado. E tem uma durabilidade gigante, um tamanho menor, a facilidade de transporte é melhor, a facilidade Sim. de manutenção é muito melhor. Então, para a galera do interior que assiste a gente, não pense que comprar bateria comum você está tendo lucro. Não, você está só adiando uma dívida. Porque você vai trocar em 3 anos aquele banco de bateria. 2 bancos de bateria de seis baterias já equivalem a mais do que uma bateria de lítio que vale pela mesma quantidade de bateria estacionária. Beleza? Agora, a última pergunta. A gente sempre fala aqui dessa lei, a lei 14.300, né? Uhum. A Paty, ela está perguntando assim, qual o impacto que a lei 14.300 traz para o consumidor? Impacto. Cara, eu vejo que o impacto ele é mínimo. Por quê? Veja bem, a Lei 14.300 ela prevê uma remuneração para a concessionária por nós usarmos a rede dela para enviar energia e usar depois. Basicamente é isso, né? E hoje é como se fosse um pedágio. Você está pagando um pedágio para usar uma estrada, que é a rede elétrica. Então, ninguém deixa de comprar um carro porque na estrada tem pedágio. Isso tem um impacto financeiro no retorno do investimento da energia solar? Tem, mas é muito pequeno. Você vai adiar, trazendo bem resumidamente. Se hoje eu instalo, projeto um sistema para a casa da Karina, e eu digo para a Karina que o retorno do investimento dela é de 3 anos, para ela tirar tudo que ela gastou e começar a ter lucro por 30 anos, certo? Com a Lei 14.300, você vai para 3 anos e 6 meses estourando 4 anos, porque vai sair um centavinho de cada quilowatt-hora que você mandar, vai sair um centavinho lá, certo? Então, digamos que aumente um ano, que é muita coisa, aumentou. Pô, agora, antes era 3, agora é 4 anos para o meu investimento ser quitado totalmente e eu começar só a lucrar, só lucrar, só lucrar. Pô, o que é 4 anos para 30 anos, né? Compensa. São 26 anos gerando energia aí, então compensa muito. Então, e eu falo de impacto positivo que a lei trouxe, porque antes, igual, por exemplo, a conta de energia pode subir a qualquer momento, né? A qualquer momento antes da lei, você poderia chegar um governante, um presidente, alguma coisa, um grupo de governantes, né, e falar assim: não, a gente não quer que injete mais energia da rede, a energia tem que ser comprada da concessionária. E aí o benefício de todo mundo ia acabar. Hoje não, hoje tem uma lei que regulamenta, a Lei 14.300, ela é o marco legal da geração distribuída. Qual a diferença de geração distribuída para geração centralizada? Você tem uma hidrelétrica, certo? Que gera para uma cidade, isso é uma geração lá. Agora não, você tem uma geração distribuída, porque várias casas, Uhum. várias ruas, vários bairros, várias cidadezinhas geram sua energia. Então, por isso, geração distribuída. Então, é o marco legal da geração distribuída, que prevê a segurança jurídica para quem gera energia, regulamentação para aumento de qualquer tipo de tarifa, imposto, remuneração para a concessionária. Tá projetado agora. Pelo menos até 2030 está projetado, 2028. Então, os benefícios positivos e a segurança jurídica que a lei trouxe são muito mais vantajosos do que o pedágio que a gente paga, certo? E é isso. É Karina, isso, eu acho que a gente respondeu bastante dúvida aqui, tá? muita. Aprendemos também, né, que isso é muito importante. Eu acho que, como você falou, eu tenho um público no interior que gasta muito com gasolina, com diesel. Eles são as pessoas que mais, elas são as pessoas que mais precisam dessas informações, né, até para bater o martelo e tomar essa decisão de fazer essa substituição, né? Exatamente. Lá a gente não fala de centavos, né? A gente fala de reais, né? Então eles Exatamente. sentem no bolso. Você, para manter uma comunidade de 10 casas funcionando na energia, que eles não têm energia durante o dia.
Ele só tem durante a noite. E é um período, né? De 6 às 10 da noite. É ali que eles têm energia. Depois eles desligam o gerador. Aí uma comunidadezinha de 10 casas gasta 450 litros de diesel por mês para funcionar esse determinado horário só. Tu imagina o que a energia solar pode levar para essas comunidades? É aí que entra também a questão das políticas públicas, né, que você falou. Esse foco nessas pessoas é muito importante, porque, olha, a informação que você está trazendo aqui, não é, eles passam um período do dia sem energia e um período curto da noite, né? De 6 da noite até 10 é um período curto, né? Para Curtíssimo. poder. Exatamente. Então, o que que acontece? É, precisa-se ter essas políticas públicas para viabilizar isso. Né? Porque o agricultor, quem está lá ilhado, lá, isolado, ele não sabe como funciona, ele não tem assessoria técnica especializada para adquirir isso e ele precisa da mão forte do governo e o governo tem se atentado para isso. Eu gostaria até de parabenizar o governo do estado do Amazonas, porque tá bonito de ver. Parece que a gente perdeu muito tempo e tá correndo atrás das coisas, sabe? E as coisas estão andando. Então eu tenho ficado muito feliz do que eu tenho visto. Plano Safra, plano de crédito para agricultor, plano de crédito para associação comunitária, plano de crédito para aldeia indígena, plano de crédito para todo dia só voltado para energia solar. Então isso é muito importante, né? E eu queria agradecer a você, a todos vocês que enviaram as perguntas para gente. Desculpa. Isso é muito importante para gente, tá? Motiva a gente a continuar levando informação. A Sim, gente sabe que nosso trabalho está fazendo a diferença, né? E muita gente fala que o mandorinha só não faz verão, mas sempre tem uma mandorinha que puxa o resto do banho, é né? O verdade. resto do bando. E eu queria agradecer você, Deus abençoe, tá? Muita informação para você. Feliz Páscoa, a gente se vê no próximo EP do nosso podcast Energia Solar na Amazônia. Muito Tchau, obrigado. Tchau, tchau. tchau.